mais um aviso aqui, que é convocação aí para a igreja, e os irmãos representar a igreja lá no FIMP, tá certo? Convocação aqui, os irmãos ir fazer presença lá na sexta. Começa na sexta, né? Sexta e sábado. É isso, o irmão já deve estar inteirado aí do assunto, tá bom? Glória a Deus. Também os irmãos do discipulado, está liberado aí do discipulado, por favor, tá bom? Abençoe. Meus amados, quero nessa noite vos trazer uma palavra e gostaria de ler um texto com os irmãos do livro de Jó, capítulo 1. Louvar a Deus pela vida da Anne, minha filha que está comigo, e o jovem Brendo está conosco também. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor, muito conhecido, mas vamos ler para a gente basear o que vamos falar nesta noite. Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1 do livro de Jó. Glória a Deus. Versículo de número 13. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam, viu na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor, o Deus, Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, estamos gratos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de aqui estar, para junto nós meditarmos na palavra do Senhor e servirmos ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Gostaria de falar nessa noite sobre esse tema importante: por que sofre o justo? Ou o sofrimento. Nós sabemos que esse tema é um tema, algo que está presente na sociedade do ser humano desde Adão, né? E com certeza até o último que nascer sobre a terra vai, com certeza, passar por essas dificuldades, né? Então, meus amados, ficamos às vezes nos perguntando, e é um dos temas mais intrigantes da Bíblia: por que o justo sofre? Ou por que o sofrimento? Pastor, mas você vai falar sobre sofrimento? É uma palavra
palavra de vitória. Não, mas é bênção, certo? Glória a Deus. Isso tem causado o ser humano tantas procuras, tantas indagações. E nós sabemos que a Bíblia, ela lida com essa questão, a questão do sofrimento, de uma forma, vamos dizer assim, até um pouco intrigante para uma pessoa natural. Uma pessoa natural entender a questão do sofrimento, parece que é loucura, vamos dizer assim, ou não vai entender a questão do sofrimento. Mas nós sabemos que a primeira causa, a razão do sofrimento, nós sabemos que é a questão do pecado. Todo tipo de situações adversas sobre a humanidade, qualquer desajuste que tenha ocorrido entre a humanidade, ou até mesmo na natureza, em tudo que está desajustado ou fora do seu equilíbrio, fora do seu normal, nós sabemos que a causa primária é o pecado, a desobediência. Nós sabemos muito bem disso e queremos aqui pontuar em primeira parte sobre isto. Mas observamos que às vezes no decorrer das nossas vidas, principalmente depois que aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, às vezes passando por situações, o cristão, eu digo cristão porque existe o cristão e existe o crente, o cristão às vezes se põe a perguntar, ou às vezes pergunta a Deus, e uma das perguntas, uma das interrogações que se coloca diante de Deus é: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? E eu aprendi que, olhando para a Bíblia Sagrada, muitas das vezes, ou porque na maioria das vezes, quase que 100% na Bíblia, nós não vemos os homens fiéis de Deus perguntando por quê. O Novo Testamento, por exemplo, você vai ver os apóstolos, apóstolo Paulo, Pedro, João, escrevendo sobre esse tema de uma forma tão intensa, mas vocês muitas vezes não vai perceber Paulo ou Pedro dizendo: Senhor, ou orando a Deus: Senhor, por que nós estamos sofrendo? Por que o sofrimento? Porque aceitamos a Ti, Senhor. Por que eles não perguntavam? Você pode olhar o Novo Testamento, que não existe essas indagações na vida dos apóstolos. Porque na verdade o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer sobre as bem-aventuranças, e num dos versículos ele vai dizer assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disser todo mal contra vós por minha causa. Ele diz: alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa no céu. E Jesus, outra vez Jesus diz: olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A questão é que muitas das vezes nós, no momento de um certo infortúnio nas nossas vidas, nós queremos questionar e não prestar atenção, não colocar a atenção no preceito, no Deus que servimos, e queremos às vezes perguntar para Deus algo que quem sabe nós já mesmo sabemos. Porque muitas das vezes o sofrimento, ou por que não dizer, a maior parte do nosso sofrimento somos nós que produzimos. O apóstolo vai dizer, se não me falha a memória, Tiago vai dizer que se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existe o sofrimento, de uma certa forma, ele é necessário. O sofrimento do justo. Uma coisa é você padecer, você sofrer, porque Deus está te provando, ou porque na verdade Deus está permitindo algo para justamente te aperfeiçoar. E outra coisa é você estar sofrendo por causa
de um pecado, por causa de você, quem sabe, não prestar atenção nas coisas de Deus e cometer o erro, né? Que Paulo, escrevendo aos irmãos, vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele colhe. Às vezes nós semeamos discórdia e queremos colher vida boa, coisas boas. Não tem como. Às vezes semeamos, quem sabe, uma falta de perdão, não perdoamos e queremos ser perdoados. Nós sabemos que isso é contra a lógica do reino de Deus. É contra. E muitas das vezes, na questão do sofrimento, o sofrimento ele traz muitas emoções, vamos dizer assim. Ele mexe com o ser humano de uma forma intensa, não só no seu corpo, mas na sua alma, nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas vontades. O sofrimento ele mexe. Observe que Deus vai dizer para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo de número 8: eu coloquei vocês nesse deserto, esses 40 anos, para te provar, para provar vocês. Mas parece que é uma contralógica Deus dizer que para provar, para saber o que estava no coração do povo de Israel, sendo que Deus é um Deus onisciente, conhece todas as coisas. Mas a questão é que o ser humano ele precisa materializar as suas obras, de forma que estas vai justamente aprovar a sua conduta, aprovar o seu caráter, a sua vida com Deus, ou desaprová-lo. E Deus usa esse meio. E Deus continuando dizendo: olha, eu provei vocês esses 40 anos no deserto. Eu deixei vocês ter fome. E sustentei vocês com um maná que vocês não conheceram, para saber o que estava no teu coração, para te dar a entender, Israel. E Deus diz: olha, 40 anos no deserto, as vestes não se envelheceram. 40 anos no deserto, isso é um milagre. Sapato não envelheceu. Imagina a pessoa andar 1 ano, 2 anos, 3 anos com sapato, nada, no deserto, lugares pedregosos, outra hora, né, áridos e assim por diante. E a roupa não se envelheceu, o sapato não se envelheceu. 40 anos no deserto. Deus está dizendo: olha, vocês não prestaram atenção, mas eu estou aqui lembrando vocês que o que aconteceu com vocês nesse deserto, para provar vocês, para tentar vocês, para saber o que estava no vosso coração, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A questão é que o povo de Israel se ateve ao sofrimento e esqueceu do Deus que tinha trazido eles para o deserto, porque Deus avisou: vou tirar vocês para que vocês me sirvam nesse deserto. Tem uma terra prometida, mas tem um deserto primeiro. E o escritor aos Hebreus vai dizer que, ou melhor, Judas vai dizer que Deus colocou o povo no deserto e não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque eles foram rebeldes à voz do Senhor, não entenderam. O escritor aos Hebreus capítulo 4 vai dizer que a pregação de Moisés, a pregação de Deus a respeito da sua mensagem, do seu projeto a Israel, não aproveitou. Por quê? Porque eles não misturaram a palavra da pregação com a fé. E a Bíblia vai dizer também aos Hebreus, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Parafraseando o texto. Louvado seja o nome do Senhor.
Então o sofrimento na vida do justo não é para destruí-lo, não é para fazê-lo simplesmente porque sofrer, porque Deus tem prazer no sofrimento, porque Deus tem prazer em ver uma pessoa sofrendo. Às vezes, dentro desse contexto, a pessoa, se ele não tiver uma fé sólida, um conhecimento embasado, de repente ele começa a entrar, como diz o ditado, em parafuso diante das situações. Mas o cristão verdadeiro, nós lemos aqui a história de um homem que nos dá lições e lições e lições. Louvado seja o nome do Senhor. Na história humana, de ser humano, não se sabe de alguém que sofreu mais do que Jó. Apesar de que, lendo um livro chamado Livro dos Mártires, não sei se os irmãos já leram, vemos a história da igreja, história do período medieval até o século 17, onde o escritor John Foxe, o ano que ele viveu na Inglaterra, no período, se não me falha a memória, da Rainha Elizabeth I, onde a perseguição tão intensa contra a igreja, contra os cristãos, e lendo aquele livro, meus amados, você percebe sofrimentos tão intensos, tão intenso na vida de homens, mulheres, crianças, não importava quem era, sofrimentos terríveis. Em dado momento, o escritor John Foxe diz assim, ele para de narrar os fatos e abre um parêntese para dizer algo que me chamou a atenção. Ele diz assim: o sofrimento que se empreenderam aos cristãos foi tão intenso que tudo o que uma mente humana possa imaginar de maldade, de coisa ruim, de coisa mal, terrível, que se possa fazer com alguém, eles esgotaram fazendo com os cristãos. Aí, lendo o livro, certa vez eu disse: Senhor, eu parei de ler o livro, tamanha era, irmão, você vê o sofrimento daqueles irmãos, pagando o preço da sua fé, da sua decisão por Cristo. E de repente, olhando aquilo, às vezes me fiz essa pergunta: meu Deus, por que esse sofrimento tão intenso na vida desses homens e mulheres que uma fé tão extraordinária, meu Senhor, o Senhor permiti-los morrer de forma tão terrível, que o escritor diz que esgotaram na sua mente todo tipo de sofrimento que se possa imaginar, que alguém pode raciocinar na sua mente para fazer com alguém, eles faziam com os cristãos. Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos consola e nos conforta. A única coisa que nos conforta, a única coisa que nos dá alento, que nos dá uma solidez, nos dá um chão firme, é a palavra de Deus. Aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor que nós servimos, é o Espírito Santo, amigo do noivo, que não desampara o salvo, o cristão verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para esse contexto, fui para o dicionário para ver um pouquinho a questão: o que é sofrimento? Sofrimento é ato ou efeito de sofrer, dor física, angústia, aflição, amargura, padecimento, infortúnio, desassossego da alma ou na alma, do corpo ou no corpo. Esta é um pouquinho da
a explicação que o dicionário traz a respeito do sofrimento. O sofrimento está presente em toda a humanidade desde Adão. Já falamos aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23. Vai dizer isso, que por um homem entrou o pecado no mundo. Nós sabemos que a causa é o pecado. Porém, nós sabemos que o sofrimento terá um fim na consumação dos séculos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. O sofrimento ele entrou no mundo e teve um começo, mas a Bíblia diz que ele também vai ter um fim. Deus, o Senhor, vai colocar um fim no sofrimento. No sofrimento para quem serve a Deus, para o servo de Deus, para quem anda conforme os preceitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Servir a Deus ou estar, ou ser crente, ser cristão, não nos isenta de sofrimento. Pelo contrário, às vezes tem-se a noção de que a pessoa, quando aceita a Cristo, parece que começa a sofrer mais. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Quando não era crente, o que é sofrimento? Agora eu passei a ser crente, estou fazendo a lição de casa, vamos dizer assim, e agora um monte de sofrimento está batendo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e assim por diante. Louvado o nome do Senhor. Mas sabemos que na vida do cristão, esse sofrimento, ele tem um fim. O cristão precisa saber que ele vai padecer sofrimento, ele vai sofrer, mas ele precisa saber que esse sofrimento precisa glorificar a Deus. Porque existe um sofrimento que não glorifica a Deus, sofrimento pelos nossos pecados, os nossos erros, aquilo que sabemos que temos que fazer e não fazemos. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes queríamos que o sofrimento acabasse. Veja como é você ver alguém quando alguém está sofrendo. É ruim, não é? A gente queria, se pudesse, acabar com aquele sofrimento, aliviar a dor, o sofrimento de alguém. Eu penso Deus olhando para a humanidade e querendo, de certa forma, acabar com o sofrimento, mas porém o ser humano, de certa forma, se vivesse em sofrimento nesta vida, esquece-se de Deus, esquece-se das coisas do Senhor. Veja a nação de Israel. A Bíblia diz que quando tudo estava bem com o povo de Israel, quando a prosperidade chegava, quando as coisas se tornavam boas, eles se afastavam de Deus. Deus permitia sofrimento, permitia nações vizinhas vir e subjugar Israel, dominar eles e aplicar sobre eles sofrimento. Haja em vista, se você for ler o livro dos Juízes, você vai ver que sempre foi assim. Louvado seja o nome do Senhor, para despertar o povo, para voltar-se para Deus. Glória a Jesus. Mas enfim, o sofrimento do justo tem algum objetivo? Qual o objetivo do sofrimento do justo? Estou falando do justo, porque existe o justo, o ímpio e o pecador. Três classes de pessoas Deus vê sobre a terra: justo, ímpio e pecador. É claro que o ímpio, ele é um pecador. Já expliquei aqui o que quer dizer ímpio. Ímpio é aquele que pratica a impiedade, não é? O ímpio é quem pratica a impiedade. E a impiedade é o quê? A impiedade é o contrário da piedade. Então vamos lá, o que é piedade então, para nós entender o que é impiedade? O que é piedade? Misericórdia, o amor?
que é piedade, irmãos? Piedade. Antigamente dizia, né? A pessoa piedosa é aquela que fazia caridade, né? Misericordiosa. Mas dentro do contexto bíblico, piedoso não, aliás, piedoso, né? Na verdade o piedoso não é esse. Piedoso, de uma forma primária, de uma explicação primária, piedoso é aquele que ama a Deus, aquele que tem zelo pelas coisas de Deus, que zela pelo que é sagrado, luta para viver o sagrado de uma forma intensa. Esse é o piedoso. E o ímpio é quem pratica a impiedade. Agora, o que é impiedade? Ficou fácil, ficou não? O que é impiedade? É aquele que não ama a Deus, aquele que não zela pelo que é sagrado, tanto faz como tanto fez. É aquele que não guarda o pé quando entra na casa do Senhor. Ele pode ser membro, ele pode ser batizado, ele pode ter cargo na igreja, pode ser presbítero, evangelista, pastor. Isso não interessa. Este é o ímpio. O ímpio é aquele que pratica a impiedade, o desamor, o desapego, não luta, não zela pelo que é sagrado. Pega o profano, mistura com o sagrado. Pega o sagrado, rola com o profano. Este é o ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante que nos dias que nós estamos vivendo, a igreja, de uma certa forma, não estou generalizando, é claro, está fazendo exatamente como a igreja do período medieval, que se desviou, e nos anos 1500 para frente, onde os reformadores entenderam e pelo um projeto de Deus empreenderam uma reforma, porque a situação não dava mais, estava insustentável o sagrado misturado com o profano, de tal forma que não se sabia mais quem era justo e quem era ímpio, quem servia a Deus e quem não servia. Estamos vivendo um tempo que parece que está quase na mesma situação, o sagrado misturado com o profano, de tal forma que o profano tem se tornado na mente de muitos sagrado. Mas nós sabemos que Deus não mistura as coisas, ou é ou não é, ou serve ou não serve. Disse o profeta Malaquias. Malaquias está falando não para o mundo, está falando para a nação de Israel. E está falando outra vez: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Salmo de número 1 faz uma divisão entre o justo e entre o ímpio. Pedro, na sua segunda carta, que se não falha a memória, capítulo 2, ele diz assim: se o justo apenas se salva, aonde aparecerá, onde vai estar o ímpio e o pecador? Se apenas o justo se salva, salvação é só para o justo. E nós sabemos que nesse tempo, um dos maiores sofrimentos do justo, do salvo, é exatamente manter o sagrado, viver o sagrado em detrimento de muitos que estão misturando o sagrado com o profano. E isto traz uma guerra, isto traz um sofrimento.
Os nossos irmãos pagaram um alto preço pela sua fidelidade e pela sua vida de zelo pela piedade, tamanha, tão intensa, que às vezes nós no nosso tempo não temos coragem de lutar contra o mal e contra o pecado. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, ele diz que nós temos que aborrecer o mal. Nós temos que odiar o pecado, odiar o que é errado. Nós temos que odiar aquilo que Deus odeia. Nós temos que se separar daquilo que está separado de Deus. Se alguém diz que é cristão e não faz essa separação, ele está de mãos dadas com impiedade. Aí o sofrimento se instala de um lado e de outro, porque o ímpio ele é punido por Deus, porque pela sua impiedade. Mas o justo sofre nesse meio, por quê? Porque ele precisa amar a alma de alguém, amar as pessoas, mas precisa aborrecer o pecado. E o sofrimento na vida de um justo, uma dificuldade, uma angústia, uma tribulação, ela só tem dois propósitos: ou corrigir-nos, uma correção de Deus, ou Deus está nos preparando para uma promoção, para nos dar algo, para nos presentear com algo. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para a vida de Jó, parece, né? É eu que estou dizendo, a Bíblia não diz, né? É eu que estou falando. Parece que os filhos de Jó não era muito daquele negócio de estar ali junto com o papai servindo a Deus. Era o papai que tinha que fazer por eles. Me parece que eles não tinham uma vida de devoção como o pai. Deus resolve fazer algo porque Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando quer e com quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar pronto. Se Deus pegar a mim e a você para um projeto, um propósito, estejamos prontos. Seja para sofrer ou não. O sofrimento na vida de um cristão verdadeiro só tem dois propósitos: corrigi-lo, porque ele de repente está pisando fora da linha determinada por Deus, e Deus não quer que ele se perca. Leitura da Santa Ceia. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós precisamos julgar a nós mesmos. Eu preciso olhar para aquele camarada que aparece na frente do espelho e dialogar com ele e dizer: olha, toma cuidado, viu? O negócio é sério, não brinca não. Olhar para o espelho, julga aquela pessoa que aparece no espelho lá. Quando você entrar na frente do espelho, julga aquela pessoa que está lá. E a Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaria sermos julgados. Porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, Deus nos corrige, nos açoita. Hebreus capítulo 12, Deus açoita. O que é açoitar? O que é açoitar? Bater. Chegar o chicote. O texto diz: eu açoito. Deus que está dizendo: eu açoito e depois faço o quê? Corrijo. Eu açoito e corrijo todos aqueles que eu recebo como filho. Se não aceita a correção, não é filho, é bastardo. E nós sabemos que bastardo não tem herança, bastardo não herda.
bastardo não tem herança. Quem tem herança é filho. Aleluia. Então, se Deus está corrigindo nós, só tem esses dois motivos. Se Deus está açoitando a nossa vida, açoitando a nossa casa, açoitando a nossa nação, é porque Ele está corrigindo. E se Deus está corrigindo nós, é porque nós está, quem sabe, andando de forma errada, e Ele não quer nos perder. E Ele usa, quem sabe, esse tratamento. Aleluia. Pastor, será que é fácil ter prazer no sofrimento? A Bíblia diz que é. Para o justo. Alegrai-vos quando passardes por grandes provações. Pedro disse: se alguém padece como malfeitor, está recebendo o que o feito merece. Se alguém, por exemplo, a pessoa roubou, e alguém diz ladrão, ele não pode achar ruim. Por quê? Quem rouba não é ladrão? Está recebendo o que o feito merece. Mentiroso, se o camarada está mentindo, ele é mentiroso e pronto, não tem outra coisa. Não é verdade? Então, se alguém está chamando alguém de mentiroso porque a pessoa mentiu, então ele está recebendo o que as suas obras estão determinando. Mas aí Pedro vai dizer: mas se padece como cristão, mas se você padece, se você sofre de forma piedosa, de forma justa, Pedro dá um conselho contrário a qualquer coisa desta vida. Ele diz: alegrai-vos. Espera aí, pastor, eu tenho que me alegrar sofrendo? Se alegrar? É o conselho da palavra. Por quê? Porque existe um poder extraordinário aí, e Jó nos mostra isto. Jó nos faz entender isto, que existe um plano maior acima de todas as coisas que acontecem sobre essa terra. Existe um plano maior, e eu preciso estar inserido neste plano. Não importa o sofrimento, não importa o que vai acontecer. Foi exatamente o que fez Jesus: suportar os sofrimentos. Por quê? Porque existia um plano maior. Existia e existe um plano extraordinariamente maior. Existe um plano tão extraordinário que Paulo vai dizer que o sofrimento presente, o que acontece aqui quando estamos no mundo, jamais pode se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Quando o cristão entende isso, o sofrimento para ele se torna fácil, no sentido de que ele batalha, ele enfrenta o sofrimento com a força de Deus e não com a dele, com o entendimento de Deus e não com o dele. O profeta Isaías capítulo 55, Deus está dizendo: deixe o homem mau o seu caminho, se converta ao Senhor. O homem maligno o seu caminho de malignidade, se converta ao Senhor, que Ele é grandioso em perdoar. Por quê? Lá na frente vai dizer: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus planos são mais altos do que os vossos planos. Vale a pena renunciar os nossos para viver os de Deus. E para viver os de Deus, você vai decretar uma guerra contra o mundo, contra o pecado, contra Satanás e contra você mesmo. O maior inimigo teu é você mesmo.
O maior inimigo teu é você mesmo. Porque é você que decide obedecer ou desobedecer. Ir até onde Deus manda, ou ir além do que Deus manda, ou ir nem aonde Deus manda. A decisão é sua, a decisão é minha. Jesus nos libertou para isso, para ter poder de decisão. Que quando nós estávamos escravizados pelo pecado, nós não tinha voz, o pecado mandava, nós tinha que fazer. Mas agora, servindo a Deus, nós fomos livres. Para quê? Justamente para fazer a coisa certa, do jeito certo, mas com decisão, fazendo não por imposição, não porque somos obrigados a fazer, não, é porque amamos a Deus, é porque o amor nos constrange, é porque o amor de Deus nos impulsiona. Bendito seja o nome do Senhor. Não é para fazer para alguém ver, não, é fazer porque, aleluia, Deus é maravilhoso, a obra dele é extraordinária, e o que ele fez por mim, o sofrimento que eu passar, que você passar, irmão, não chega nem perto das bênçãos que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, tem algum objetivo o sofrimento do justo? O salmista, no Salmo de número 4, versículo 1, ele vai dizer: tu me expandiste, quer dizer, me alargaste, quando eu estive sobre angústia, sobre sofrimento. O salmista, ele entendeu que a angústia, o sofrimento na vida dele foi para fazer ele expandir, ele crescer. O sofrimento na vida dele foi para fazer ele alcançar mais longe, aprender mais, conhecer mais. O salmista também vai dizer, me falhou a memória agora, o salmo me veio na mente. Ele disse: foi bom ter sido afligido, porque aí eu aprendi a guardar os teus mandamentos. Glória a Deus. O salmista está reconhecendo que existe uma lógica extraordinária na questão do sofrimento. O sofrimento não é para matar, não é para destruir a nossa vida, não. Existe algo que está por trás, que nós precisamos atentar para isto. Existe um propósito maior. O salmista entendeu que o sofrimento, a angústia fez ele crescer. Esta é uma das ferramentas, é um dos propósitos do sofrimento, é para nos fazer crescer. O propósito maior de Deus. Porém, se eu não entender, porém, se eu não compreender, porque Deus não deixa ninguém confundido. Se eu não quiser entender, quiser andar pelo meu caminho, pela minha vontade, tudo bem. Mas a questão é que esse propósito não pode cumprir na vida de uma pessoa desta maneira. Aí esse sofrimento vai ser um sofrimento que vai lhe causar tristezas, vai lhe causar males, vai levar, quem sabe, para mais longe de Deus, vai fazer a pessoa, quem sabe, desistir do propósito. Mas esta não é a função do sofrimento do justo. Me entenda, do justo. Porque aquele que não é justo está sofrendo porque o seu feito merece. Deus está, chicoteando também, para ver se a pessoa acorda para a realidade. Tratamento de choque. O pastor Arnaldo disse que Deus usa, Deus tem as ferramentas de trabalhar. Quem sabe Deus usa na nossa vida, Ele usa a instrução. A instrução não dá certo, Ele usa o martelo. O martelo não dá certo, Ele parte para a marreta. A marreta não funciona, Ele vai para um martelete. O martelete também não funciona, Ele vai para o dínamo.
dinamite. Mas tudo isso porque Ele ama. Não queira entender Deus, aceite Deus. Não queira compreender totalmente a Deus, que você não vai compreender. Aceite a instrução que Ele está te dando. Aceite o que Ele está permitindo sobre você, porque na verdade isso vai trazer coisas gloriosas para a sua vida. Jó não estava entendendo. Existe um tempo, e não queira eu nem você tentar colocar Deus na parede para Deus te explicar, que Deus não vai explicar se Ele não quiser explicar. Tem pessoa que começa: ah, Deus, por quê? E eu entendi que quando a pessoa grita Deus, por quê? É porque ele está duvidando de Deus. Quando você diz Deus, por quê? É porque você não está crendo, porque com certeza Ele já te falou algo, Ele já te instruiu, você já está ciente do que é que tem que fazer. Aí está perguntando por quê, Deus? É como se você pegasse Deus e colocasse: me fala o que está acontecendo. Você é obrigado a me falar. É você querer obrigar Deus a falar o que Ele, quem sabe, já até te falou, mas você não está atento. Deus não vai falar. É por isso que você vê os apóstolos sofrendo, mas você não vê eles dizendo Deus, por que isso? Não vê. Porque ele sabe que o propósito está inserido o sofrimento. E o sofrimento vai trazer coisas boas. Nós vamos ver daqui a pouco. Pastor, sofrimento traz coisa boa? Traz. É Bíblia. Louvado o nome do Senhor. Primeiro, o sofrimento produz crescimento. Nós acabamos de falar, produz crescimento. Nós crescemos se entendemos o propósito. Ele produz crescimento. Por exemplo, uma criança. As mamães sabem muito bem disso, sabe? Criança, quando está crescendo, nascendo o dente, o que acontece com ela? O negócio fica sério, não fica? Mas por quê? Porque está crescendo. Todo crescimento traz consigo um certo desconforto. Traz. Existe algo inserido, um sofrimento inserido na questão do sofrimento. E o salmista diz: eu aprendi os teus justos juízos quando eu passei no sofrimento. Aleluia. O Senhor me deu largueza. Eu aprendi a enxergar mais longe. Eu aprendi a ver as coisas de forma diferente no sofrimento. Tem pessoa que se agarra com o sofrimento e não solta. Ai, estou sofrendo. Me ajuda, olha para mim que eu estou sofrendo. Mas não larga o sofrimento de jeito nenhum. Agarra com o sofrimento. Aí daqui a pouco a pessoa está praticando a autocomiseração. As pessoas têm que ficar com dó dele. Está com dó dele porque está sofrendo. Mas ele está agarrado com o sofrimento. O sofrimento já era para ter passado há muito tempo. Ele está agarrado com o sofrimento. Não deixa o sofrimento ir embora. Não deixa a angústia ir embora. Por quê? Porque não aprende. O sofrimento também nos prova e nos faz humilde. Estou falando da questão do justo. O sofrimento traz humildade. Pastor, mas como assim? Traz. A Bíblia diz. Deus quer que nós provamos para Ele com atitudes e ações e palavras, obras e etc., que os servimos não por causa das suas bênçãos, mas que servimos a Ele, não servimos também a Ele por aquilo que Ele pode nos dar também, mas servimos a Ele porque Ele é Deus e Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que
o povo de Israel foi levado para o deserto, para sofrer, para descer, para provar o que estava no seu coração, provar por atitudes e obras, se realmente ama a Deus. Interessante, se alguém for olhar dizendo, mas Deus é injusto, tirou um povo escravo no Egito, manda um povo para um deserto, chega lá, farta água, farta pão, vamos dizer assim, falta comida, falta um monte de coisa, e não quer que o povo fique, vamos dizer assim, bravo, né? Deixa eu perguntar, quem lê o texto, quantas vezes você vê Josué, Caleb reclamando das coisas? Você não vê eles reclamando. E dos espias que vai espiar a terra, que vai olhar a terra para justamente olhar e tomar posse dela, porque aqueles espias é como se fosse o povo olhando a terra e dizendo, nós vamos realmente tomar posse dessa terra. Mas 10 deles não tomaram posse da terra, voltaram desapossados. Mas 2 voltaram apossados da terra. Josué e Caleb queriam matar eles. Não, mata ele, vamos matar ele. Se a glória de Deus não se manifesta no tabernáculo e guarda eles, o povo tinha matado os 2. É sério o negócio. Mas aí o que acontece? Deus disse, olha, por causa das vossas rebeldias, dentro de 40 dias eles estavam lá na terra, 40 dias. Agora 40 dias se tornará 40 anos. Deixa eu dizer um negócio para você. Um dia, escuta isso aqui, um dia de murmuração, um dia de descrença, de desânimo, equivale a 1 ano de prova. Pense bem quando você for dizer algo. Pense bem quando você for criticar algo. Um dia de murmuração, um dia de falta de fé, de desacreditar na promessa de Deus, equivale a 1 ano de prova, sem regressão de pena. 40 dias, 40 anos. Agora, voltando para Josué e Caleb, por eles, 40 dias eles estavam na terra. Por causa dos outros, 40 anos sofrendo no deserto. Tem que ser crente, senão mete o pé. Já era para estarmos lá na frente, mas por causa dos murmuradores, estamos padecendo. O justo está sofrendo. Por causa de quem? Dos boca larga, dos língua solta, daqueles que não crê na promessa, não misturam a palavra da pregação com a fé, não mistura o evangelho, aleluia, com as obras celestiais, com as coisas celestiais, porque não tem fé. E este é um perigo terrível, não misturar. Ouve a palavra, esta palavra, Deus falou, pronto, então Deus falou, está falado. Ah, mas não quero saber se há, se é, se ia, não, Deus falou, está falado, pronto. Mas não tem condição, tem, para nós não tem, mas para o Deus que eu sirvo tem. Não tem jeito para o meu jeito, mas para o jeito de Deus tem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fé, precisa crer, a palavra precisa estar misturada. Quem trabalhou aqui com Durepox? Durepox, pega só uma parte daquela e tenta fazer um remendo. Tá certo? É duas, é uma parte bem cinza, né? E outra branca, não é? Pega só a branca, mexe, põe água, põe lá o cuspe, sei lá o que você quer colocar, e tenta
fazer uma solda, um remendo de alguma coisa e ver se vai dar certo. Pega só a parte cinza, mexe, ela vai dar certo. E se você misturar ela e fizer a mistura bem certinha? Dá certo, não dá? É isso que eu e você temos que fazer com a palavra que está diante de nós e a fé. A questão é que tem uns que não mistura. Aí quer que as coisas dão certo. Aí quer que o sofrimento, ai, tô sofrendo, tô quase morrendo. Mas cadê a mistura? Está misturando o negócio? Está misturando a palavra com a fé? Tá? Se estiver misturando, pode ficar tranquilo. Aguarde o tempo. Não murmura não. Um dia de murmuração equivale a um ano de prova. Você quer ficar um ano na prova? Mas quem sabe nós já ficamos um ano de prova aí, né? Lembra daquela murmuração, daquele, se você reclamou. Quando você percebeu, já não podia ter reclamado. Foi um ano de travado. Meu Deus, mas não é possível, isso não acaba. É um ano de prova. Mas aprenda na prova. Josué e Caleb aprendeu. Aí Josué, quando ele chega, ele está com 40 anos na hora que Deus decreta. Agora é 40 anos agora. O povo ficou no deserto. Vai para lá, vem para cá, volta para lá de novo, vai mais para lá, volta para cá de novo. 40 anos. Os desobedientes morrendo um atrás do outro. Terra prometida, já era, morreu. Judas vai dizer que Deus não se agradou da maior parte deles, portanto prostrou os seus cadáveres no deserto, e nenhum deles entraram na terra, porque foram desobedientes, não fizeram a mistura da palavra com a fé. Aí Josué e Caleb, né? Eu falei Caleb, Caleb, né? Josué e Caleb, meu Deus, 40 dias, agora 40 anos, ouvindo, ladainha no ouvido. Esse Moisés aí, sei não, viu? Deus fala com nós também. O chão abre e fecha, morre tanto. E eles firmes, eu vou alcançar a terra. Aquela terra é minha. Tome sofrimento no deserto. Para lá, para cá, gente morrendo para lá, gente morrendo para lá, cobra pregando uns, né? Outros morrendo. E eles lá, o Senhor me falou, eu creio. Mas sofrendo. Você acha que Josué e Caleb no deserto não sofreram, não? Sofreram e muito. Quem sabe ele conversando com Caleb, Caleb, pensou se todo mundo todos os outros 10 tivesse feito como a gente, uma hora dessa nós estávamos na nossa terra, mas nós estamos aqui no deserto. Só que tem um detalhe, no deserto Deus não desampara, tem coluna de fogo à noite e tem coluna de nuvem de dia. Glória a Deus. Mas o desobediente reclama a si mesmo, não percebe as coisas. Terceiro, o sofrimento nos livra do orgulho para dependermos somente de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre as visões que ele tem e o espinho na carne. Paulo ele diz, eu queria me orgulhar por causa das revelações. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar, mas ele diz que de vez em quando ele queria se orgulhar. Eu sou apóstolo. Pedro, João, nenhum deles tiveram o que eu tive. Quando ele queria se orgulhar, diz a Bíblia que o espinho na carne. E Paulo vai dizer que orou 3 vezes a Deus, Senhor, me livra desse espinho na carne. Esse negócio está me perturbando, esse negócio está fazendo eu sofrer demais, Senhor.
esse negócio está perturbando a minha vida, esse negócio está... Deus disse, não, esse negócio aí, Deus está dizendo, estou parafraseando o texto, esse negócio é necessário, Paulo, na sua vida, porque se esse sofrimento não for necessário na sua vida, você vai perder o que você conquistou, que o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, foi exatamente o pecado que lançou Lúcifer da presença de Deus. E o sofrimento nos faz lançar fora o orgulho e nos humilhar perante o Senhor. Dizer, Senhor, eu preciso. Aí Deus diz, Paulo, deixe de focar no espinho, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, Paulo. Porque ele mesmo reconhece que o espinho que ele tem na carne é por causa que ele quis se orgulhar, por causa das revelações. Não sabemos até que tempo, se foi a vida inteira dele que ele teve, até ele morrer esse espinho na carne, mas sabemos que Deus diz para ele, olha, minha graça te basta e pronto. Deixa o espinho aí, é necessário aí. Oh Jesus. Agora vamos ver os frutos do sofrimento. Os frutos do sofrimento. Que coisa. Ai, que fruto que eu posso colher com o sofrimento. Estou falando para o justo. Porque o ímpio está sofrendo por quê? Está praticando errado. É um sofrimento no lombo. Sofrimento para quê? Ou conserta, como aquele ditado, ou conserta ou deserta. Aí muitos resolvem fazer o quê? Fazer figuinha para Deus e cascar fora. Não, Deus não me deu o que eu quis. Eu orei, falei, Deus não... Tipo assim. Vamos lá, os frutos do sofrimento. Romanos capítulo 5, verso 1 a 5. Primeiro fruto, a tribulação, o sofrimento. Paulo está dizendo aqui que a tribulação ela tem um fruto. E ele reconhece isso. Porque a tribulação, ele diz aqui, nos gloriamos nas tribulações. Eu penso alguém olhando para Paulo e Paulo dizendo, nos gloriamos nas tribulações. Alguém vai falar assim, ponto, Paulo é masoquista, gloriando nas tribulações. Que negócio complicado é esse, Paulo? Capítulo 5, leitura muito conhecida. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando do encontro da pessoa com Cristo. As três dimensões da paz: paz com Deus, paz interior e paz com o próximo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Olha aqui, na qual nós estamos firmes. Cristão, ele é firme. Não interessa o vendaval que vem, ele está firme. O vento vem, passa, assopra, arranca tudo, mas ele está lá. Alguém olha, ué, mãe, como é que ele ficou de pé? Como que ela ficou de pé diante desse vendaval tão terrível? Porque tem propósito. Está firme. Está firmado na rocha. Está firmado em Cristo. Vamos lá. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos alegramos, ficamos maravilhados com a esperança da glória. É claro, irmão, isso é o que nos motiva. A esperança lá é que nos motiva. É claro, a ressurreição de Cristo, sabemos que a ressurreição de Cristo também é algo extraordinário. É quem faz a nossa pregação ter vigor, ter essência, é a ressurreição de Cristo. Mas vamos lá. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriamos, por ser salvo em Cristo, tudo, pela glória de Deus, a ressurreição de Cristo. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí eu penso, por que Paulo nos gloriamos? Temos que nos gloriar, nos alegrar nas tribulações. Por quê? Ele diz, porque sabendo que a tribulação produz paciência.
O que é paciência? Paciência é qualidade de paciente, virtude que consiste em suportar sofrimento com resignação e tranquilidade. Epa! Olha o primeiro fruto aqui da tribulação, porque a tribulação produz paciência, em outras traduções, perseverança, firmeza. A tribulação na vida do cristão, daquele que entendeu o propósito, daquele que serve a Deus, produz paciência. Então, para você ter paciência, para esperar em Deus, na promessa de Deus, no arrebatamento da igreja, nas glórias futuras que Deus tem reservado para nós, você precisa de paciência. E para você ter paciência, você tem que ter tribulação. Você tem que ter luta, você tem que ter sofrimento. Isso aqui vai contra a lógica do evangelho coach, da teologia da prosperidade por aí. Isso aqui vai em contra, vai dar um choque. Paulo está dizendo que a tribulação produz paciência. E se a paciência é produto da tribulação, então nós entendemos que a tribulação, a angústia na nossa vida, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. Deus quer que você esteja firme. Acontece vendaval da esquerda, acontece da direita, reboliço da retaguarda, terremoto na frente. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é o cristão, está firme. Está firme. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louve a Deus pelo sofrimento, se este sofrimento não for desobediência. Mesmo se for desobediência, use, pague o preço que tenha que pagar e não cometa mais o erro. Mas louve a Deus, engrandeça a Deus no sofrimento. Veja o poder do sofrimento sobre a tua vida. Paulo disse que o sofrimento produz em nós um peso de glória muito excelente. Aleluia. Mas é para quem entende. Para quem não entende, reclama, maldiz. Aí o que acontece? O sofrimento, que era um ventinho, torna-se uma tempestade. Uma tempestade. Ai, Senhor, o negócio está ficando pior. Reveja os conceitos. A lei da semeadura. Planta, colhe. Você não pode. Aí Deus vai dizer para o povo de Israel: vocês plantaram ventos. E o que é que vocês estão colhendo? Tempestades. Eles queriam colher bonança. Eles plantaram todo tipo de coisa ruim. Miqueias vai dizer isso, Oséias, outros profetas mais, Ezequiel. O povo plantou o que quis plantar, agora não quer colher o que tem que colher. Plantar é opcional. Plantar é opção. Você planta se quiser, você é livre. Mas colher o que plantou é obrigatório. A lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Tem muita gente escarnecendo de Deus. Eu vou andar por aqui, quero ver, pastor não me manda, eu ando por aqui, eu ando do meu jeito. Está plantando. Não demora muito, começa a colheita. Porque tem coisa
que é semente de alface. Tem coisa que nós fazemos na vida que é semente de alface. Você planta, quantos dias você colhe? 40 dias no máximo, 50 você está colhendo, não está? Sim ou não? Alface, não é? Agora você planta uma semente de laranjeira. Quanto tempo você vai colher? Em 5 anos aproximadamente. Mas tem coisa que não é semente de laranjeira, tem coisa que é semente de cedro. Quanto tempo é semente de cedro? De 25 anos para frente. Tem coisa que nós fazemos e isso tem que nos causar temor, que às vezes a colheita está para frente. Tem coisa que é semente de alface, nós plantamos e colhemos rápido. Tem coisa que é semente de laranja, você planta e colhe mais tarde um pouco. Aconteceu, tudo bem, não aconteceu nada, passou 1 ano, 2 anos. Deus esqueceu. Está germinando. Deus, ninguém escarnece de Deus. Ninguém faz as coisas e acha que não vai receber a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. A tribulação produz paciência. Produto da tribulação, paciência. Agora começa algo em cadeia, vamos dizer assim. A tribulação produz paciência. E a paciência, se você exercitar a paciência produz experiência. Nós precisamos de experiência na vida. Tem pessoa que não tem uma experiência para contar. Tem pessoa que começou na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos até hoje. Ele ainda está no beabá, no ABC da cartilha. Não aprendeu, não cresceu, não adquiriu experiência, murmura do mesmo jeito, critica, desmotivado, e aí vai. A paciência produz experiência. Experiência é o ato ou efeito de experimentar-se, prática da vida, conhecimento, derivados da observação e da prática. Isso torna-se habilidade. Eu fico habilidoso na vida. Eu tenho certeza, não sei qual é o seu trabalho, né? Está aqui o nosso irmão que trabalha com marcenaria. Deixa eu dizer, a primeira vez que o senhor foi mexer com marcenaria, você já sabia a prática que o senhor tem hoje? Quem aqui é motorista? Já pegou um carro e já saiu normal, como dirigia há muitos anos? Normal, como qualquer um. Costureira, aprender a costurar. Nunca vi uma máquina, mas quando você viu uma máquina, já começou, já costurou tudo certinho, tudo bonitinho, sem ninguém ensinar nada. Você teve que ir e olha lá, a vez que não levou umas furadas de agulha no dedo, até aprender, até pegar a prática. E mesmo assim o conhecimento não se encerra, ele é progressivo, ele continua. No reino de Deus, a paciência produz experiência. E experiência na vida cristã é algo extraordinário. Você precisa ter experiência para você ensinar outros, para você não errar mais. Ó, esse aqui eu tenho experiência. Aqui, nesse lugar eu não piso mais. O negócio aqui dá errado. De repente você vê alguém afoito para fazer, o irmão, não faça isso, porque não dá certo. Tem experiência. Pisei aí, deu errado. Fiz isso, o negócio não deu certo. Não faça isso. Habilidade para praticar a vida. Você vai viver a vida cristã de uma forma tranquila.
correta. Não é caindo, levantando aos entripulhão. Tem pessoa que a vida cristã dele é o avô do pica-pau. Um dia, principalmente dia de festa, né? Ele está quase no céu, quase entrando no céu. Passa a festa, poucos dias, está quase entrando no inferno. Sobe, desce, sobe, desce. Ó. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser firmes. Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quem não passa por esse princípio aqui, não tem como praticar o princípio, esses outros princípios. Experiência nos torna habilitados para viver de forma correta, de forma certa. E ele vai dizer também que a experiência produz o quê? Aí alguém diz: eu tenho esperança, mas se não tiver esses requisitos primeiros aqui, não tem esperança. Não tem como ter esperança, esperar, sem primeiro praticar a paciência e adquirir experiência. Não tem como haver esperança se não existir esses requisitos aqui. Porque a esperança demanda fé, conhecimento, algo sobrenatural, tremendo na vida cristã. Como é que alguém diz que espera aquilo que não conhece? Nós esperamos o céu, mas o céu, o reino de Deus já está em nós. É por isso que o céu é uma realidade para o cristão, para o salvo. Por quê? Porque ele já sente o céu, ele já faz parte do céu. Ele ainda não está lá, mas ele sente o céu. Ele sente as coisas extraordinárias que lá tem, porque Jesus Cristo disse: o reino dos céus é chegado a vós. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele trouxe o reino para colocar na minha vida e na sua. Aleluia. É por isso que para o cristão, para o salvo, o sofrimento é só um aperitivo aqui. O que importa é que eu estou enxergando o que tem lá, porque eu sei o que tem lá, porque o reino está em mim. Bendito seja o nome do Senhor. O reino está em você. Aleluia. Paulo disse, escrevendo aos irmãos de Corinto, capítulo 2: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito habita em vós? Sabe aquele tabernáculo lá do deserto? Aquele tabernáculo feito de ouro, com 3 compartimentos: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Sabe aquele pátio lá? Tudo aquilo lá, aquele tabernáculo era uma representação de Cristo, que é a representação de um cristão. Você é o templo, você é o tabernáculo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. As coisas que tem no céu, aleluia, que tem na terra, que se encaixa, bendito seja o nome do Senhor, são essas coisas que Deus preparou para os salvos, para os cristãos. Bendito seja o nome de Jesus. E diz o texto que a esperança não traz. O que é a esperança? Ato de esperar o que se deseja, expectativa, espera, confiança em conseguir o que se deseja. Isso é esperança, convicção. O sofrimento produz isto. Não veja o sofrimento como inimigo teu. Veja o sofrimento, se você está sofrendo como cristão, se padece como cristão. Se está padecendo como malfeitor, está recebendo o que o feito merece. Mas se padece como cristão, está aqui a receita.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esperança. E a esperança não deixa eu nem você confundido, frustrado, desacreditado. Vou deixar de orar, não adianta mais. Não. Jesus, em Lucas capítulo 18, diz assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Se você está orando por algo e você sabe, tem certeza, tem fé que Deus resolve e que Deus vai fazer na tua vida, não desista de orar. Deus não tem prazer em quem retrocede, em quem desiste. Deus tem prazer em quem prossegue, em quem continua. O justo viverá, e se ele retroceder, Deus diz: a minha alma não tem prazer nesta pessoa. Deus tem prazer na tua vida. Deus, quando olha para você, Ele vê o que viu em Jó. Deus, quando olha para mim, Ele vê o que viu em Jó. Eu estou vendo. Homem sincero, reto, temente a Deus, homem de caráter, que se desvia do mal. Não tem ninguém na terra semelhante a Ele. Deus está olhando para mim, para você, e vendo essas qualidades. Está? Então fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. O sofrimento do justo tem um propósito. Se alegre em Deus, se alegre no Senhor. Tenha uma vida cristã autêntica, verdadeira. Não fuja do propósito. Não corra das situações. Confie no Senhor. Confia em Deus. Quando alguém não age dessa forma aqui, é porque ele não conhece o Deus que serve. Você conhece o Deus que você serve? Conhece. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis a Ele, não é? Operando Ele, ninguém impede. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A palavra dele não passará. Então se firme nesse Deus. Se firme nesta palavra. Se firme nesta palavra. Seja autêntico, seja verdadeiro. Pode acontecer o que acontecer. Glorifique a Deus, exalte o Senhor, não murmure. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Peça a Deus para te dar compreensão e entendimento da situação, para você adquirir essas maravilhas, essas bênçãos aqui, no sofrimento que Deus está permitindo sobre a tua vida. Glória a Deus. Um dia esse sofrimento vai cessar. Aleluia. Um dia esse sofrimento vai acabar. Né, Maria Eunice? Um dia nós vamos, às vezes situações que nos causam tristeza e choro, às vezes lágrimas, e às vezes profundos sentimentos. Um dia tudo isso vai passar, e nós vamos estar na presença do Eterno. Aleluia, para todo sempre. Aleluia, glorificando a Ele. Servo bom, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel. Seja fiel ao teu Deus. Seja fiel à sua palavra. Não importe com o sofrimento,
esteja atento ao que o sofrimento vai produzir em você. Aleluia. O que está, aleluia, na eternidade é muito mais glorioso, aleluia, do que às vezes o que você pensa. Bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, Papai Celestial, te adoramos, Senhor, pela tua bondade. Te glorificamos, Senhor, pelo sofrimento. Às vezes, Senhor, o sofrimento é uma calúnia. Às vezes, Pai, o sofrimento é alguém que você ajudou, que nós ajudamos, de repente está nos caluniando, está nos apunhalando pelas costas. Mas nós temos que entender que esse sofrimento precisa produzir em nós o perdão, o hábito de perdoar. Meu Senhor, aleluia. Pai, nos ajude, Senhor, a debruçarmos na tua palavra com intensidade, porque ela, Senhor, é o espírito de profecia. A palavra do Senhor, aleluia, ela é, meu Deus, o dicionário, o manual para a vida cristã, de uma forma tão extraordinária e plena, meu Deus, que andando nela, nós não vamos ficar desapontados nem confundidos, mas iremos, Senhor, caminhar com graça, caminhar com firmeza, caminhar, Senhor, com dedicação e servir ao Senhor com intensidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu não sei o que este irmão, esta irmã está passando na sua existência, eu não sei qual é o sofrimento que se abate sobre a vida dele e sobre a vida dela. De uma coisa eu tenho certeza, Senhor, que este sofrimento não veio para destruí-la, só para corrigir ou para promover a vida do teu filho ou da tua filha. Senhor, nos dê condição, nos ajude, Senhor, a desenvolver a habilidade da percepção, do entendimento, e pedimos ao Espírito Santo, nos dê a revelação, a iluminação, Senhor, da palavra, para entender, para não ficarmos confundidos diante das situações, mas vencer, porque em Cristo a vitória é certa, na palavra a vitória é certeza. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor não falha, a palavra não falha. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E o justo vive da fé, o justo, bendito seja o nome do Senhor, ele se salva. Os justos herdarão a terra, os justos, Senhor, andarão com graça nesta vida. Os justos, meu Deus, passarão pelas tempestades, passarão por tudo, de forma, Senhor, a ficar de pé, firme, louvando, engrandecendo o nome santo do Senhor e anunciando as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Pai, Senhor, que os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, ajude o teu filho, a tua filha nessa dificuldade, porque a palavra diz que eles são espíritos ministradores enviados por Deus para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, a tua filha, que esta luta, esta dificuldade, Senhor, venha produzir na vida dele e na vida dela, Senhor, experiência, esperança. Oh, meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Deus, experiência para estar firme diante do Senhor e não ser confundido, não ficar envergonhado, não ficar sem direção, mas saber para onde está caminhando, porque o Senhor é bom. Fica conosco, Pai, abençoa o teu povo, leva na tua paz até o seu lar, a sua casa, dê as tuas bênçãos e a tua vitória. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, Pai, abençoa os trabalhos, Senhor, meu Deus, aleluia, o pão para o sertão, o trabalho que será realizado no Nordeste, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa os teus filhos ali, que uma comitiva de anjos celestiais, Senhor, esteja com os teus filhos, para, meu Deus, fazer coisas grandes para o teu nome ser glorificado, Senhor, e que o Espírito Santo, o Eterno, o Cristo ressuscitado, esteja de uma forma plena na vida dos teus servos ali, ó Pai, para uma grande obra ser feita e o nome do Senhor ser glorificado. Guarda o teu povo, Senhor, protege, dê vitória em tudo, nós te pedimos, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus.
Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Avisaram os dirigentes que... dirigente da congregação,